Fala pessoas, boa tarde, quarta-feira, 17 horas e é hora da gente dar uma segurada. Hoje é o episódio de número 93 e a gente vai com o tema Mudanças Climáticas e o Mercado de Seguros, Desafios e Responsabilidades. Antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero fazer agradecimento aos nossos patrocinadores. Eu começo com o Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. O tema de hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas, os desafios e responsabilidades que o mercado de seguros está enfrentando. Agora, com todas essas mudanças, inclusive a gente cita aqui o que aconteceu no Rio Grande do Sul e que mudou bastante a visão de como que vai ser feita essa gestão de riscos, os produtos que vão ser ofertados. Para a gente ter esse bate-papo, o meu convidado é o Dr. Peri Saraiva Neto. Ele é advogado, atuando em contencioso e consultivo, doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Direito Ambiental pela UFSC, professor de Direito na graduação e na pós-graduação. Dr. Peri Saraiva Neto, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Obrigada, viu? Boa tarde, Maria Fernanda, o nosso público. Uma satisfação enorme estar de volta, uma alegria contribuir. Obrigada. O Dr. Peri, eu queria que você começasse aqui contando um pouquinho a tua trajetória profissional. E assim, aquilo que eu falo, as pessoas elas acabam não sabendo o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente batalha. E tu tem aí um currículo incrível. Eu queria que você dividisse um pouco. Então, Maria Fernanda, são escolhas, né? Para ser advogado, basta ser bacharel em Direito, né? Mas a gente termina buscando outros desafios e depois de formado, então, eu fiz uma especialização em Direito Ambiental, desde então já trabalhando com o Direito dos Seguros e aí vendo as aproximações entre os dois ramos, cada vez mais evidente, por isso estamos aqui, inclusive, de novo. O mestrado, o doutorado, todos terminaram se guiando pelos temas de meio ambiente, clima e seguros no geral, né? Então é isso, eu estou com 23 anos de formado, advogado, em Florianópolis desde então, me formei e vim para cá, família constituída aqui, crianças todas catarinenses também, e muito feliz de estar em solo catarinense, forte laço no Rio Grande do Sul, mas profissionalmente também atuando hoje no Brasil todo, tratando desses temas. Clima, seguros e meio ambiente é o carro-chefe lá do escritório. Perfeito. Fala pra gente qual que é a relação entre o direito ambiental e as mudanças climáticas. Maria Fernanda, primeiro ponto, nossa conversa hoje é diferente da outra gravação que a gente fez, que era seguros ambientais voltados para acidentes de transporte, industriais, etc. O tema mudanças climáticas, seguros e meio ambiente, ele tem uma abordagem um tanto diferente, porque não é simplesmente criar uma solução, né, como o seguro ambiental é para determinadas exposições relacionadas a acidentes ambientais. O tema clima, seguros e meio ambiente, ele envolve uma discussão quase teórica, quase filosófica, de algum nível, porque tem muitas variáveis. Primeiro é a variável relacionada à aceitação de que nós estamos passando por um momento de transição em relação ao clima. Convém aqui entrar se é por causa humana, se é o comportamento natural do planeta. Essa discussão aí, ela é colateral. Até porque a gente tem episódios, capaz de referir um lá do Rio Grande do Sul em maio, a gente pode referir essa nuvem de fumaça que está pegando todo o centro-oeste, sudeste, sul do Brasil. Eu mesmo estou impactado por ela, em grande medida, porque eu não sabia, mas essa nuvem já está desde julho, final de julho, começo de agosto.
semana passada e retrasada que a carga foi maior. Mas, enfim, isso é efeito das mudanças climáticas? Dá uma bela discussão. Mas a questão não é tanta mudança climática. A questão refere-se aos novos comportamentos climáticos e principalmente aos extremos climáticos e de como isso impacta a sociedade, a economia e todos os nossos comportamentos. Então, assim, para não fugir da tua pergunta, a relação entre clima e meio ambiente, volto a dizer, numa perspectiva teórica, alguns tantos cientistas, existe um centro de pesquisa chamado IPCC, do inglês ficaria Painel Intergovernamental sobre Climate Change, Mudanças Climáticas. E, enfim, são cientistas do Brasil inteiro. Um brasileiro importante é o Dr. Nobre, Carlos Nobre, se não estou enganado. Bom, mas qual é o consenso desse painel, né, formado por cientistas no mundo inteiro? É que essa mudança do comportamento do clima, que a gente vem vivenciando, é fruto da ação humana, principalmente por conta do aumento de emissões, típico do processo de pós-revolução industrial, enfim, tudo isso a gente conhece muito bem. Ou seja, eles não têm muita dúvida em afirmar que tem essa vinculação. Então, respondendo a tua pergunta, qual é a relação entre clima e meio ambiente? Nós, humanos, nas nossas práticas diárias, nas nossas práticas empresariais, agredimos o meio ambiente. Isso é incontestável. A gente pode discutir qual o nível de tolerabilidade do quanto a gente invade no espaço natural. Se é adequado ou não, se propõe bem-estar social na medida em que gera alimentação, riqueza, etc. Mas o ponto inquestionável é que sim, a gente invade. Invade o espaço. A gente invade espaços, a gente contamina o ar, e a gente usa dos recursos hídricos, às vezes a gente polui recursos hídricos, né? Quer dizer, a ação humana termina interferindo. Se tem um comportamento inerente ao próprio planeta, e que episodicamente o planeta aqueça mais ou menos, também é uma variável importante que não pode ser refutada. Mas a gente parte de uma linha entendeu? De que a questão do clima está relacionada à ação humana. Tudo vai depender de uma questão cultural. Quanto disposto e quantas leituras a gente tem. Ontem eu ouvi ainda uma fala de um negacionista, digamos assim. Também não tem nada contra os negacionistas. Às vezes eu também sou negacionista. Mas ele falava sobre um certo alarmismo em relação à questão climática. Será que é alarmismo? Será que tem um fundo de verdade? Não sei. Eu sei que ele faz referência a um livro muito emblemático, lá de 2006, do Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, do Clinton. Ele escreveu um livro chamado Uma Verdade Inconveniente. E lá pode ter algum alarmismo? Pode. Mas qual é a verdade inconveniente que o livro dele traz? O planeta está mudando. A natureza está dando respostas. E assim por diante. Então, as ligações entre clima e meio ambiente seria isso. Um longo período de impacto, de agressão, de uso dos recursos naturais, essa é a melhor expressão, uso dos recursos naturais, e a natureza se ajusta e começa a dar respostas. Os nexos causais, para usar uma expressão típica da responsabilidade civil, são evidentes? Não são evidentes. Né? Até porque a gente está falando aqui questões 100 anos, né? Longos períodos. Então, a ligação entre esses dois temas é esse. Nosso próximo tópico e o seguro. Me parece que é a pergunta. Eu ia te perguntar como que o direito ambiental busca abordar os desafios impostos por essas mudanças climáticas. Ótima pergunta. Isso tem um diálogo muito forte com a nossa gravação do episódio 90. O direito ambiental, ele parte da premissa desse nexo causal. E ele parte da premissa de que a conservação da qualidade ambiental é importante para o globo inteiro, para o mundo inteiro, para a população mundial inteira. Não só em termos de clima, em termos de qualidade de água, de qualidade de ar,
de acesso à biodiversidade. Esse é um ponto muito incrível, muito pouco falado, sobre a perda da biodiversidade, em termos de fauna e flora, especialmente, né? Há uns anos atrás, eu fiz uma parte do meu doutorado em Madrid, e eu tive a oportunidade de ir lá visitar o Museu de Ciência Natural. E tinha uma exposição que falava sobre... O tema da exposição era por que conservar? E dos tantos porquês era no sentido de que pode ser que no meio ambiente, na natureza, na biodiversidade, estejam hoje grandes soluções para os males da humanidade, em termos de medicamento, em termos de tratamento, em termos de bem-estar de vida mesmo. E que a perda de biodiversidade pode estar queimando isso. Né? A gente não sabe o quanto a natureza nos agrega, mas a gente pode estar eliminando isso no sentido de perda de biodiversidade, ou seja, extinção de espécies. Basicamente, essa é a lógica, a redução de ecossistemas e assim por diante. Então, assim, o tema, a partir disso se constrói o direito ambiental. Um dado histórico. Como eu falei, hoje a nossa fala é muito mais teórica, talvez, mas eu gosto de abordar assim. O direito ambiental no Brasil começou, como a gente tem hoje, que é um sistema bem protetivo do meio ambiente, em termos legais, em 1981, com uma lei, não vou dar número de lei aqui, mas o nome da lei é Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, é o Marco Zero. Aqui começou o direito ambiental e a preocupação de proteção ambiental no Brasil. 1981, a gente ainda estava num regime, né, diferente, enfim, pré-88, pré-momento democrático, digamos assim. Por que o Brasil editou uma legislação altamente protetiva na época e que até hoje é um marco legal muito importante? Porque 9 anos antes, em 1972, ocorreu em Estocolmo o primeiro grande encontro mundial para discutir problemas ambientais em nível planetário. E qual é a premissa? Estamos agredindo demais. É a partir de 72 de Estocolmo que começa a nascer o que se chama de direito internacional ambiental e depois os direitos nacionais, né, a legislação ambientais em nível dos países. Por isso que 9 anos depois o Brasil edita a sua primeira legislação. O que eu quero dizer com tudo isso? É uma resposta à constatação de uma crise, que é a crise ecológica ou a crise ambiental. Dito isso, nesses de 81 para cá, com um grande salto em 1988, por conta da Constituição da República, vigente até hoje, que num artigo, o artigo 225 da Constituição, prevê o meio ambiente e a qualidade ambiental como um direito fundamental das pessoas. Todos temos o direito, nas minhas palavras, tá? A um meio ambiente com qualidade para a gente poder viver de forma digna. Claro que entre o texto de lei e o mundo real, a gente sabe que há uma distância enorme. Mas a consagração em nível jurídico é um passo importante. Então a gente tem 81, 88 com um grande passo, depois vem a lei dos crimes ambientais, vem uma série de legislação. Hoje a gente tem muitas leis. Existe o direito posto e o direito do dia a dia. Eu quero falar sobre o direito do dia a dia agora. O direito do dia a dia é o direito aplicado, é o direito exigido pelos órgãos ambientais, pelo Ministério Público e aplicado pelo Poder Judiciário. Em maio, junho deste ano, pós-eventos no Rio Grande do Sul, climáticos, conversando com vários colegas, inclusive num webinar, todos em consenso dissemos: o Judiciário vai ser ainda mais rigoroso em termos de proteção ambiental, justamente porque consegue visualizar nexos de relação com o episódio extremo vivido no Rio Grande do Sul. Então, eu colocaria nesses termos, uma legislação muito rígida e cada vez maior exigência pelo enforcement, pela eficácia dessa legislação, o que aumenta também níveis de responsabilidade.
Então, esses seriam os grandes pontos de ligação entre os dois temas. A gente tinha aqui, se tem alguma iniciativa internacional, algum tratado importante que merece destaque para a gente trazer aqui. Quais seriam os principais regulamentos e políticas atuais que visam, de fato, combater essas mudanças climáticas no Brasil? Você citou aqui de 81, 88. Tem alguma iniciativa, algum tratado internacional, alguma coisa que a gente traga para cá? Aqui a gente entra num tema bem interessante, que é sobre a força dos tratados, né? Os tratados internacionais. Salvo exceções, os tratados e até mesmo as convenções internacionais, que o Brasil é signatário, inclusive, não estou generalizando, mas com alguma frequência, aparece com o que a gente chama de soft law, um direito tênue. Porque, na verdade, esses tratados, não estou dizendo que todos, mas em grande parte, eles criam compromissos e não obrigações. Então, assim, eu me comprometo a reduzir emissões, eu me comprometo a preservar mais a Amazônia. Agora, as linhas de implantação e as cargas de obrigatoriedade disso, os países geralmente não adotam, por uma questão de não abrir mão da sua soberania também, né? Não é porque o negócio... Claro que existem tratados internacionais com força cogente, principalmente em nível de acordos bilaterais, né? O Brasil faz um convênio comercial, a Carta Verde, né? Entre os países aqui do Mercosul. Ele tem uma carga de obrigatoriedade. Porque todos, sim, vamos implementar e vamos exigir. Eu estive na Argentina agora em janeiro, toda vez que a polícia me parou, primeira coisa era a Carta Verde. Muito bem. Então, o primeiro ponto é esse. Não quer dizer que tem um tratado internacional que as coisas vão acontecer automaticamente. O que gera é um compromisso político. Os tratados, principalmente em matéria de meio ambiente e climática, eles têm muito mais um viés de compromisso político. Aí entram vários, protocolo de Kyoto, esse próprio documento de 1972 de Estocolmo, que também é uma carta de proteção ambiental, o Acordo de Paris, as COP, a cada 1 ou 2 anos ocorre a convenção das partes, né, que aderiram ao protocolo de Kyoto, enfim, que é justamente para fazer as negociações. O planeta está na temperatura tal, há uma projeção de que vai aumentar. O que vamos fazer para não diminuir, mas conter o aumento da temperatura do planeta? E aqui entra uma série de coisas. Uma ideia. Vamos preservar a Amazônia. Aí o representante brasileiro diz, mas preservar a Amazônia significa deixar de tirar riquezas da Amazônia. Quem é que vai me remunerar por isso? Significa deixar de São faturar. os mecanismos compensatórios. Quem está disposto a pagar? E os países mais ricos, né, dizem, não, a França, a Alemanha, Estados Unidos, eu pago, mas paga quanto? Então tem toda uma questão muito delicada de barganha, de negociação, normal. Isso é questão da diplomacia. Tá? Eu estou dando um overview assim, sobre a questão. Então temos documentos internacionais, sim, tanto em matéria ambiental quanto climática. Temos legislação própria nossa. O Brasil possui uma lei sobre mudanças climáticas. Semana passada, o chefe do nosso presidente da República chamou todo o ministério e disse, vamos criar uma autoridade climática. Ou seja, é o reconhecimento de que a gente tem que ter estruturas. Aí entra o problema burocrático do Estado, né? Cria estrutura da estrutura da estrutura da estrutura. A gente tem IBAMA, tem ICMBio, tem os órgãos ambientais estaduais, tem Ministério do Meio Ambiente. E ainda tem que criar uma outra estrutura. Pra tentar dar conta. Isso é custo também, né? E aí entra a questão sobre a eficiência. Tem outro dado também, que diante da, digamos assim, omissão ou lentidão do executivo, quiçá do legislativo, a gente tem um movimento de protagonismo do poder judiciário, que é o chamado ativismo judicial, numa linguagem vulgar, não é só isso, o ativismo judicial, mas é quando o poder judiciário, se geralmente pensa nos ministros do STF, mas vale para qualquer nível, poder judiciário, tribunais, juízes de primeiro grau, etc., de uma ação mais propositiva,
em questões onde o poder público se cala ou não age, se omite ou não age com a celeridade necessária. Entendi. Né? E a fala do ministro Barroso semana passada era justamente nessa linha também, de uma concatenação entre dos órgãos do Poder Judiciário para também fazer força. Hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal tem uma agenda climática. Leia-se. Existe uma série de ações judiciais que quem dá entrada não é o Poder Judiciário, né? É o Ministério Público, são os estados, são partido político, etc. Provocam o Poder Judiciário e o Judiciário vem decidindo sobre como definir. É legal, quer dizer, é legal no sentido, é positivo, talvez para provocar. Eu tenho uma crítica no sentido de que não me parece muito democrático, né? Mas eu acho que o Poder Judiciário deveria instigar o Executivo e o Legislativo a adotarem leis e ações efetivas de uma forma mais concreta, mas não uma atuação direta do Poder Judiciário por conta de um déficit de legitimidade e democracia, eu diria. O que eu quero dizer, em outras palavras? O lugar para decidir é o Congresso, é o Parlamento, pelos líderes eleitos por todos nós, e não entre 11 juízes, entre 3 juízes, ou quantos juízes for. Mas é uma outra discussão, o que não invalida a atuação do Poder Judiciário também. Parei de falar. Deixa eu te perguntar um negócio. Depois de todos esses acontecimentos, e a gente teve tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e que a gente, vamos dizer assim, as pessoas não estavam preparadas, vamos colocar assim, apesar de vários avisos e de tudo que a gente acompanhou. A legislação ambiental evoluiu? Saiu alguma coisa agora, nesses últimos dias, nesses últimos meses? Tem alguma penalidade agora? Tem alguma coisa que vai de fato acontecer? Não, a legislação não evoluiu, a legislação não mudou. Porque o problema não é a legislação. A legislação ambiental brasileira é maravilhosa. Tanto por ser adequadamente protetiva, quanto por também ter margens de relativização da proteção para conjugar com o desenvolvimento, que é a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Equilibrar o ambiental com o econômico, a discussão é essa. Então, não mudou e talvez mude, porque a cada crise uma novidade é inventada no legislativo. Eu gosto do Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma frase, um poema dele que diz assim, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. As leis não mudam o mundo, né? Tem que ter uma ação de implementação da lei. Então, respondendo a tua pergunta, não mudou, talvez mude, mas não precisaria mudar. A lei não. O que a gente precisa é de cumprimento do que a gente tem. Por exemplo, nós temos uma legislação chamada Código Florestal, Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que é o que trata, mais famoso, são as áreas de preservação permanente, APP, margem de rio, etc. Essa legislação, que não é nova, ela prevê que toda a margem de rio, chamada, a beira de rio ou margem de rio, a depender da largura do curso d'água, tem as chamadas APPs, áreas de preservação permanente, ditas áreas não edificáveis. Não poderiam ser ocupadas. Não podem ser ocupadas por quê? Porque são áreas sensíveis. Não obstante isso, a gente ocupa. Os municípios autorizam, não controlam, são omissos e vão ocupando as margens de rio. Veio enchente. Primeira região afetada são os ribeirinhos, tem que morar perto. E não precisa nem ser pessoal carente, pode ser às vezes lá em Florianópolis, lá em Porto Alegre, as ilhas do Guaíba, que ficaram debaixo d'água. Aquilo ali é tudo área de preservação permanente, no rigor da lei. Mas tem mansão, sim, tem iate, tem piscina, tem pessoal mais pobre. Mas então, volto a dizer, a questão é de cumprir. Aí o que vamos fazer? Vamos remover esse pessoal de lá. Aqui entra a ação do poder público.
é viável economicamente? Vai remover para onde? Tirar essas pessoas de locais de risco? Eles querem ir? Porque, além do direito ambiental, existe também o direito fundamental à moradia. Eu quero ficar aqui. Esse é o meu lugar. Veja como toda a questão é muito conflituosa. Mas o que causa estranheza é, assim, essas mansões, e vamos falar, né, de fato. Chama mais atenção. Óbvio. Elas não foram construídas do dia para a noite. Uhum. Né? Foi uma coisa... E aí, o que nos causa estranheza é... De fato, por que o poder público não fez alguma coisa, então, no ato dessa construção, no começo? Quem que liberou esse terreno para começar a construir? Ótima pergunta. Mas eu tenho a impressão que a gente deveria apagar tudo e começar de novo. Zero os contadores. Porque assim, não é só lá e as suas mansões, entendeu? Santa Catarina é muito emblemático. Santa Catarina é repleta de cidades que são cortadas por rios. E que muitas vezes dá problema. Sim. Blumenau, Rio do Sul, Itajaí, a região lá de Joaçaba, Capinzal também tem o Rio do Peixe, etc. E todas as habitações na encosta, ou enfim, nas margens, juridicamente falando, são áreas de risco. Porque a gente costuma dizer, áreas de preservação permanente também podem ser chamadas de áreas de perigo permanente. Claro. Justamente porque margem de rio, encostas, principalmente esses dois grandes exemplos. Depois tem outras categorias, beira de praia, restinga, manguezal, também são áreas vulneráveis e aí se protege por outras razões. Muito bem. Sim, existe uma falha enorme de omissão do poder público que não dá conta de fiscalizar e que não dá conta de fiscalizar e ainda existe com alguma frequência, e eu sou favorável como advogado, a alguns movimentos de relativização da legislação. Ou seja, é o que, grosso modo, é o que se chama de áreas consolidadas. É correto, depois de tantos anos que as pessoas lá habitam, que tem água, que tem luz, às vezes tem até tratamento de saneamento e tal, é o lar, é a moradia, pode ser, às vezes é a única casa, nem tudo é mansão. Sim, né? sim, eu citei só para... Sim, eu sei, eu estou só trazendo ilustração. Às vezes a legislação vem e convalida aquilo. Por exemplo, aqui em Florianópolis tem legislação que trata disso, que reconhece, que regulariza situações que passadamente eram irregulares. Talvez não tanto em matéria ambiental, mas principalmente em matéria urbanística. No Brasil, a gente tem, já são 7 anos, eu acho uma lei fundamental, que é a lei do REURB, que é uma lei que trata da regularização urbana, que é justamente para trazer o quê? Paz, segurança, conforto às pessoas que estão numa situação de irregularidade. A ilha de Florianópolis, por exemplo, isso vale para o Brasil todo, porque é uma legislação federal. Mas a ilha de Florianópolis está passando por um processo violento no sentido de enfático, de regularização, com base no REURB, na lei do REURB, enfim, no modelo de REURB. Vai passar muita situação de casas, de moradias, de pessoas em áreas de risco e que a lei vai vir para validar. Então, respondendo a tua pergunta de outro modo, sim, às vezes o poder público é omisso e sim, às vezes, a legislação se ajusta. Trabalha com transporte, as mercadorias vão se ajeitando, não é? Mas esse é um movimento importante também. O direito tem que se moldar à vida das pessoas. Não é simplesmente impor padrões e sanções. Também existe uma necessidade de trazer segurança, eu acho. Então, às vezes, esses movimentos de adequação são importantes. É que aí a criatividade do advogado, né? Esse movimento pode pegar um gap e aí cria os famosos vácuos, né, da lei, as brechas da lei. Sim. E aí vem todo o espaço para criatividade.
Se teoricamente é uma reflexão legal de fazer, eu gosto. Na vida real isso é muito doloroso, porque estabelece desordem, né? Então, respondendo a tua pergunta, por que o Estado deixa? Porque a gente já nem sabe onde pode, onde não pode. Não sabe onde começa, onde termina. Onde começa, onde termina. Uma leitura ampla, assim. Sim. Por isso que eu digo, talvez o negócio ia começar de novo. Inclusive a colonização em Santa Catarina, que foi estabelecida a partir dos rios. Tem não lembro aonde que eu ouvi isso, mas é um relato bem interessante. Aqui na região de Birama, quando começou a povoação ali, enfim, de Birama, Rio do Sul, próprio Blumenau, mais para baixo, mas também Vale, estudioso. Agora não falta quem é que me contou essa história, onde é que eu li isso, mas dizendo que quando os imigrantes alemães, principalmente, né, chegaram e começaram a ocupar as baixadas perto dos rios, os índios em cima do morro olharam e disseram: o que esses brancos estão fazendo? A gente sabe há milênios que isso não vai dar certo. Não vai dar bom. Né? Bom, é uma questão. Então, na prática, a gente vive com as situações. Ainda bem que tem seguro. Sobre isso, como as mudanças climáticas estão afetando o setor de seguros? Antes de você responder, a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí que na volta o Dr. Peri vai responder. Como que tá ficando esse negócio aí? Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares, para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Voltamos! Esse é o episódio de número 93 e a gente está falando sobre mudanças climáticas e o mercado de seguros, desafios e responsabilidades. Antes de eu falar para vocês, a gente voltar na pergunta, se você perdeu algum episódio do podcast, todos os episódios ficam gravados. E se você é novo, está chegando agora aqui, eu sou Maria Fernanda Coronel, sou apresentadora do podcast Dá Uma Segurada e corretora de seguros, especialista em seguro de transportes. Um agradecimento aos nossos patrocinadores. Eu começo falando de Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisc, confiança acima de tudo. Wagner Reguladora de Sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. E EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Falando em momentos difíceis, aqui a gente quer fazer um apelo para você que nos assiste, se você puder contribuir de alguma forma com a AMA de Itajaí, Associação de Amigos e Pais do Autista. Lá eles estão sempre precisando de algumas doações. Cito aqui como materiais escolares, produtos de limpeza. Se você puder contribuir, está aparecendo um QR Code aí na sua tela. Vira o celular, já entra direto na conta e doe aquilo que você puder doar. Maria, não consigo doar dinheiro vivo, mas eu posso contribuir com material escolar, eu posso contribuir com mantas, agasalhos, enfim. Você vai lá no Instagram, @amaitajaí, chama o pessoal no bate-papo, diz que você assistiu o podcast Dá Uma Segurada e que você pode contribuir, ok? Dr. Peri Saraiva Neto, hoje a gente está falando aqui de um tema de mudanças climáticas, mercado de seguros e muitos desafios pela frente. Quando a gente saiu para o intervalo, eu lancei a seguinte pergunta: como que as mudanças climáticas estão afetando o setor de seguro? Olha, diante de tudo que a gente falou e começando a introduzir a questão dos seguros, eu tenho a impressão, hoje eu tenho a convicção que a questão ambiental, mas principalmente a questão climática, está por virar o mercado segurador de cabeça para baixo. Eu ouvi, aliás, eu li no Valor Econômico no final de semana uma matéria justamente sobre esse tema. Isso foi uma fala, não sei se foi do presidente da CNSEG, do Diogo, ou do CEO do IRB, em que ele usou uma expressão que me chamou muita atenção, que foi a expressão quebra das séries históricas. O que significa isso, primeiramente? Significa que o segurador, ao desenvolver produtos, ao subscrever apólices e assumir riscos dos seus segurados, ele faz cálculos. A gente sabe muito bem disso, cálculos atuariais, lei dos grandes números, tudo isso. Baseado em quê? Em dados. Que dados? Dados passados, dados históricos. Dados históricos de sinistralidade, sim, mas também de comportamento do clima e assim por diante. A fala que eu referi agora é quebra das séries históricas, ou seja, o que se desenha é uma perspectiva de que os dados passados já não servem mais para antever o futuro. Eu acho que esse é um primeiro grande ponto assim, de virada do jogo do negócio. Eu tenho certeza absoluta que o mercado segurador vai se adaptar a isso, porque sempre se adaptou. A história dos seguros é a história genial da adaptação a novas modalidades de risco o tempo todo, né? Se pensar lá nos transportes, numa primeira geração, digamos assim, até o cyber, né, o seguro de riscos cibernéticos, é sempre o próprio ambiental, é sempre a capacidade de se moldar. Mas a moldagem, a adaptação agora, ela é de virar a cabeça, né, de virar de pernas para o ar, porque significa um repensar toda a operação. Não é simplesmente criar um produto de seguro para uma nova categoria de risco. Aqui a gente está falando de uma ameaça, as mudanças climáticas, os eventos climáticos e a crise ambiental
são ameaças à sustentabilidade de todo o mercado segurador em todos os seus produtos. Desde os seguros de pessoas aos seguros de danos, transporte, ambiental, property, todos têm potencial de serem afetados por isso. Todos os ramos têm esse potencial de serem afetados e, volto a dizer, os dados históricos já não permitem. Então a gente está falando também de ameaças não são localizadas, agora elas vêm em magnitude. Há uma concentração de perdas. A concentração do risco, tradicionalmente, a questão da seleção adversa, inclusive, é uma das grandes jogadas da brilhante ideia dos seguros, né? Que é tentar compensar os bons e os ruins, a gente conhece tudo isso. Então, não concentrar riscos. O que a gente viu no Rio Grande do Sul agora há poucos meses, foi uma grande concentração de perdas. Por ainda que se fizesse uma diluição, ou spreading, né, de espalhar os riscos, a ameaça foi tão grande, pegou o estado todo. Quase todos os municípios sofreram algum tipo de afetação, que a própria lógica de dissipação do risco não foi suficiente. Então, uma grande concentração de perdas. Esse também é um grande desafio. Porque as perdas hoje, e é essa que a questão climática começa a trazer, elas são sempre de grande magnitude. Pense conosco, vamos pensar junto. A questão da seca no norte e centro-oeste, que dá dando as queimadas, Pantanal, Amazônia, etc., e a fumaça que está vindo para cá, é possível que tenha uma afetação também em matéria de seguros. Operações podem ser interrompidas, vai que um município decrete um decreto para as pessoas não irem, tipo pandemia, assim, né? Aquela discussão. É possível, né? Porque está na margem de discricionariedade do gestor público, uma preocupação com a saúde coletiva. Semana passada, a mídia de Florianópolis dizia que a qualidade do ar de Florianópolis estava absolutamente quase tóxico. Né? Embora a baixa capacidade de medição, mas os índices apontavam tudo isso. Então a gente tem um business interruption. Claro, depois disso, para ajustar numa poli, eu não estou falando das apólices, estou falando das perdas projetáveis, que poderão gerar reclamação, aviso de sinistro. Como é que isso vai se desenhar depois é outra história. Saúde, né? A saúde das pessoas, que quando a gente fala também em seguros, também a gente pode pensar em todas as soluções coletivas, né? Planos de saúde também, de alguma forma, pode ter afetação nisso, além dos tradicionais seguros de vida de pessoas. Muito bem. E é sempre numa escala grande, né? Um episódio, ou seja, concentrado em um mês. A gente está agora em setembro. Então começou em agosto. Então um mês, 40 dias, uma grande concentração de perdas. Como é que elas vão se projetar? Alguém me falou esses dias que a situação é gravíssima, só que o pessoal não faz alarde porque não tem o que fazer. Não tem como botar um grande ventilador e mandar isso lá para a Argentina ou para onde for. Ou para o oceano ou para onde for. Esperar passar. Só que o problema é que parece que é só no final do mês ou ainda entrando em outubro. Mas visualiza, né? Os danos causados, a saúde, etc. Não sei como é que estão os números em termos de SUS, de internações, de busca de auxílio, etc. Pelo que eu ouvi falar, aumentou, mas não tem esse número absoluto, não vou citar. Então, essa é uma característica que impacta em toda a sociedade, e como parte da sociedade, e é uma parte pequena, infelizmente uma parte pequena da sociedade é segurada, né, proporcionalmente termina afetando também o mercado segurador. Então a gente tem concentração de perdas de grande envergadura, de grande monta, incapacidade de antevê-las, porque os dados estão, e incapacidade de precificá-las também. Exato. Porque a gente não consegue saber quando vai acontecer, em que dimensão vai acontecer e quanto de perda vai gerar. Eu acho que é isso que está causando um grande mal-estar no mercado segurador.
Sabe que eu li um artigo no CQCS e ele fala sobre isso, né? Sobre a gestão de risco no setor de seguros está sofrendo essa modificação em função de mudança climática. E eles citam aqui que durante a pandemia as seguradoras no Brasil desembolsaram cerca de 7 bilhões. Em apenas 2 meses, com as enchentes do Rio Grande do Sul, essas indenizações já somavam 5, 6 bilhões em pagamentos por sinistro. Isso até o final de julho, e contando, né? Então, assim, o impacto financeiro é um impacto financeiro de fato sem precedentes, é um negócio fora da curva. E isso, essa frequência de eventos, né? Porque tivemos a enchente do Rio Grande do Sul, a gente tem agora, a gente percebe inclusive as pessoas na rua com máscara, né, mais preocupadas. Ontem eu brinquei, eu fiz um vídeo assim, e estava digno de praia, porque fazia muito tempo que eu não enxergava o céu. Verdade. Né? Parecia que estava denso assim, aquela garoa, aquela nuvem. Londres. Isso. Então, assim, a gente percebe o mercado segurador muito preocupado com tudo isso. De que forma, qual é o desafio grande como que eu vou proteger tudo isso que está acontecendo, entregando um produto que de fato proteja, mas num valor factível. Porque não adianta eu ter um produto, te oferecer o produto num valor que as pessoas não vão poder pagar. Quando a gente fala em seguro de vida, a gente ainda fala de uma parcela da população muito pequena que tem. Então, assim, como fazer isso, né? Como que as seguradoras vão, de fato, conseguir equilibrar esse desafio e essa responsabilidade? Pergunta bem difícil. A gente vai ter 3 podcasts para tratar disso. Bora! Como é que as seguradoras vão resolver isso? Eu acho que uma seguradora não tem que resolver nada. Os problemas da sociedade têm que ser resolvidos pela sociedade. E esse é um problema da sociedade. As seguradoras oferecem soluções para quem quer. Algumas vezes é obrigatório, mas via de regra, pensando num cenário normal de livre economia, os seguros são facultativos. Se protege quem quer. Então, como é que a seguradora vai resolver? Volto a dizer, não é a sociedade que tem que se resolver. E buscar caminhos de autoproteção. Aí é um processo civilizatório, talvez. Cultural total. As pessoas falam muito, nos Estados Unidos o mercado de seguro é mais evoluído, na Alemanha no Japão na Europa no geral Por que é? Por que esses países têm maior cultura do seguro do que nós no Brasil? Esse é um dado cultural importante. A gente, até hoje, até bem pouco tempo, a gente era no país da fartura, do carnaval, a natureza dá em abundância, desastres naturais não acontecem, guerras passam longe, é diferente. Pensa numa Alemanha, que viveu no mínimo 2 guerras, a Europa passou por isso, Japão com seus problemas naturais. Quer dizer, essas vicissitudes da vida formam culturas. E formam culturas de maior cuidado, precaução e prevenção do futuro. É uma abordagem que eu estou fazendo. Linha de raciocínio. A gente até então não tem isso. E ainda tem um Estado altamente super-herói, né? Que atende nas situações de emergência. Eu costumo brincar, isso é uma piada, pelo amor de Deus, não me levem a sério. Mas eu costumo dizer que gestores públicos, administradores, prefeitos e governadores amam um desastre climático. Por quê? Porque é a oportunidade de eles serem super-heróis. Mostrar que está fazendo alguma coisa. Mostrar que ele é o único que pode agir contra um ato divino, para usar a expressão act of God. O evento da natureza. Né? Não é culpa de ninguém. Foi falado por um governador, não vou dar nome, não vem ao caso, não quero polemizar. Mas ele disse, não, isso aí é a natureza, deu em nós. Não é bem assim. Não é só isso. A gente acabou de falar, se as pessoas ocupam a área de preservação permanente, a culpa não é só da natureza. São as vulnerabilidades dessas exposições também. Bom, às vezes eu vou e me perco, mas voltando. Então, acho que é um problema social de criar culturas. Talvez as dores que a gente vem vivendo, a longo prazo, criem uma cultura de buscar o seguro como solução. Alguns dados.
gerais, assim, porque eles nunca são muito absolutos. Mas, por exemplo, eu tenho dados aqui, e valendo aqui para o Sul, que é uma região altamente consumidora de seguros, se comparar com outras regiões do Brasil. Pelos números que eu tenho, em termos de seguro residencial, não passa de 11% das moradias. O seguro residencial. Em termos de frota de automóvel, não chega a 30% a frota segurada. O que isso demonstra? Demonstra uma baixa cultura de seguro. A gente falou na outra vez no podcast, né, que os clientes perguntam: por que eu vou contratar se eu não sou obrigado? Exato. Fale para o senso comum também. Por que eu vou contratar um seguro se eu não sou obrigado? Bom, e na medida em que poucos aderem aos seguros e a sinistralidade aumenta, por conta, exclusive, desses episódios, o seguro vai ficar caro. E aí ele não vai ser acessível. Aí quem tem que baixar o preço é a seguradora para tornar ele acessível. Vai ter uma questão de sustentabilidade do negócio também. Para onde ir? Eu acho que a gente tem um dado importante. Assim, esses dados que tu trouxeste agora, dos 5 bilhões indenizados no Rio Grande do Sul, ainda não é um número completo, tá? Eu sei que esse número é da CNSEG, e eu não tenho muito claro se isso são sinistros pagos ou sinistros reclamados. Indenizados, já te falo. Não, mas tudo bem, eu acho que esse número não está fechado ainda. Já somavam 5,6 bilhões em pagamentos por sinistros até o final de julho. E a gente está falando, então, de 5,6 bilhões de sinistros indenizados pelo MAI do Rio Grande do Sul, em que, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, pelo menos na última vez que eu li uma matéria, um mês e pouco atrás, as perdas no Rio Grande do Sul eram da ordem de 45 bilhões. Então, olha que interessante, a gente tem aqui um dado de que, 20%, 18% das perdas eram seguradas, embora a gente saiba que pequena é a margem dos seguros. É incrível, isso mostra a eficácia, a eficiência de um sistema de seguros. Lembrando, inclusive, na pandemia, eu não trabalho com seguro de vida propriamente, mas eu lembro de ter conversado e lido que, a rigor, as apólices de seguro de vida não cobririam a questão da pandemia. Então, houve uma liberalidade das companhias seguradoras. Então, os 7 bilhões, grande parte foi paga que demonstra quão gigante e quão importante é o mercado segurador, né? Pagando até o que a rigor não deveria ser, não estaria coberto, né? Sim, era risco excluído. Agora tem algumas apólices que, inclusive, no cálculo já fala: você quer, o valor é esse, você não quer, o valor é tal. Eu acho que esse você quer é uma contribuição do mercado segurador a partir do maio, como aconteceu pós-pandemia, a partir de agora. Porque tem toda aquela discussão dos seguros compreensivos e da cobertura básica, né? Não é compreensivo. Agora me faltou a expressão. Tem a cobertura básica e tem uma mais completa, que pegaria alagamento, inundação, desmoronamento, etc. Não é compreensivo. Mas, enfim, um seguro mais completo. Começa por aqui. De os corretores tem isso e tem isso. Se der uma enxurrada de novo aqui, tu vai ficar vulnerável. Talvez na última seguradora te pagou, não sei se na próxima vai te pagar. Porque é importante para as seguradoras também pagar, para mostrar. Só que não basta pagar também, tem que pagar e tem que divulgar o número. As seguradoras divulgam mal o quanto elas devolvem para a sociedade. Eu acho. Eu acho que ainda é a forma de comunicação. Comunicação. Tu sabe que quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui, eu comecei em 2020. E eu tento ao máximo tirar o segureza e os termos técnicos. Porque eu acho que a gente tem que, de fato, mostrar o que, é desse jeito. E a minha comunicação, eu tento ser bem simples. É como eu falo para os meus clientes, por exemplo, a Lei 14.599, ela determina a obrigatoriedade da contratação das duas apólices. Então, amigo, tu vai ter que ter a de acidente e a de roubo. Não, mas eu não quero a de roubo. Então, nós criamos um termo, entregamos para o nosso jurídico, ele avaliou,
e o cliente ele assina dizendo que ele estava ciente da lei, ciente da obrigatoriedade, mas que ele, por livre e espontânea vontade, optou em contratar somente a apólice de acidente, isentando qualquer responsabilidade por parte da corretora e da seguradora que ele está contratando. Entende? Por quê? Porque eu parto desse princípio e eu falo para os meus clientes, eu estou te oferecendo um seguro completo. Dor de cabeça na hora do sinistro? Vai ter. É impossível tu passar por um sinistro sem ter uma dor de cabeça, um desconforto pelo que está acontecendo. Claro. Mas você tem que... não, eu tenho um seguro, esse seguro ele vai me atender no panorama geral, no máximo que for possível. Sim. Fica a critério do cliente contratar ou não. Até porque a gente sabe que quanto mais completo, né, o custo ele não vai ser o mesmo do básico. É como se você fosse comprar um carro. Estou fazendo uma analogia bem barata aqui. Você vai comprar um carro, o carro básico é um custo, o carro com todos os acessórios, completo, ele é muito mais caro. Claro. Então, isso é uma das coisas que eu falo, assim, essa comunicação, enquanto corretora de seguros, de dar a orientação para os clientes do que ele está contratando, também está muito na nossa mão. De comunicar, de orientar, né? Eu fiz uma entrevista em que ele falou sobre catequizar. Nós temos que catequizar os nossos segurados. Sim. E eu acho que é por aí. Essa nossa... Eu também acho. Eu acho que seria o grande papel do corretor. Agora, para catequizar, para ensinar, para culturar, não basta só o discurso, né? Tem que ter exemplo. Sim. Tem que ter exemplo de dor. Então, infelizmente tem que ter a dor. dor. O podcast que a gente fez no episódio 90. A gente falou ali qual é o ticket médio de perda, de prejuízo, de custo, de reparação, de dano ambiental. Eu acho que esses dados têm que ser trazidos, né? Porque isso é parte do educar, né? Do catequizar. Então tem isso. Mas é claro, isso para convencimento, para contratar uma parte mais completa, para ter seguro para outras exposições da vida da pessoa e tal. Mas quando eu quero voltar no mercado segurador, comunicar melhor o quanto ele entrega, esse número, 5,6 bi. Não basta botar lá numa matéria de um jornal, que esse jornal que tu falou, ele é um jornal especializado. O público que lê é muito restrito. Tem vários, em Porto Alegre que tem, em São Paulo tem, mas que são mídias que quem lê termina sendo muito o público segurador. O mesmo público, né? O nosso público. Não amplia. Eu acho que comunicar bem o quanto os seguros podem devolver em caso de catástrofes climáticas ou naturais é fazer uma matéria lá na casa da dona Joaninha, em Eldorado do Sul, mostrar como é que estava a casa dela e mostrar o que foi refeita a casa dela, porque ainda bem que ela tinha uma apólice. Ou fulano que tinha um carro, que vivia do carro, que para alimentar a família precisava do carro, que perdeu e que o seguro reentregou. Mais concretude eu sinto falta. Sei lá, tem um quadro dentro do Jornal Nacional, né? No modelo, no intervalo da novela. No modelo daquele não assisto faz tempo, aquele programa do Luciano Huck, que ele vai lá e reconstrói uma casa inteira, não sei como é aquele programa. Mas concretude, porque às vezes 40 bi, 100 bi... Não, é muito... Até porque quem olha, o povo que olha, ele vai dizer assim, tá, mas deve ganhar muito mais. É difícil ele fazer essa... Porque a cultura geral é de que seguradora não gosta de pagar. Exato. E isso é absolutamente errado. É absolutamente errado. Eu regulo sinistro todo dia. Aliás, vou voltar para o escritório, depois tem 2 para hoje ainda. E com alguma frequência eu opino, eu dou meu parecer dizendo, não cobre. Não paga. E aí vai lá para a seguradora e diz, não, vamos sim. Ajusta que vamos pagar. O perito está sendo muito rigoroso. Estou interpretando o contrato. Vamos relativizar. Por tal e tal, N razões, as razões são várias. Pondera e paga. Essa é a realidade. Para quem, além de regular sinistro, eu advogo também na parte contenciosa. O judiciário tem certeza absoluta que seguradora não gosta de pagar. Só que o judiciário só vê os casos em que há conflito. Ele não vê todos os outros. Que não chegam lá para ele, né? Que é muito maior. Né? Então eu acho que falta essa comunicação e às vezes a crise, como foi a pandemia, como é o caso no Rio Grande do Sul agora, mais recentemente,
seriam grandes oportunidades para melhorar essa comunicação. Não tenho visto. Não sei se vai. Com esse aumento dos eventos climáticos extremos, tu vê um aumento em litígios relacionados a seguro e mudanças climáticas? Tipo, não, isso aqui não tem cobertura, não vou pagar. Sim. Mas só para não esquecer, a gente está falando muito no produto e na subscrição e tal. Para a gente voltar depois, porque tem outras nuances que impactam o mercado segurador. Tá. Em termos de investimento institucional, seleção de players, de parceiros, de prestadores, que isso é muito importante naquela ideia de virar de cabeça para baixo o mercado. Mas voltando, a tua pergunta, esqueci. Se tu acha que agora, com tudo que vem acontecendo, vai aumentar o litígio, né? A seguradora vai fazer, olha, isso aqui, mudança climática, não vou fazer o pagamento, vai vir como risco excluído, como que vai ser, na tua opinião? Totalmente achismo. Eu acho que são várias perguntas. Eu não sei se vai manter como está. Esses produtos serão mais compreensivos, mais amplos. Se vai haver um investimento em melhor comunicação, principalmente pelo corretor. Aí vai muito de política, de quanto apetite. Eu acho que tem muitas variáveis. O tamanho da seguradora, eu acho que tem muitas variáveis. Como é que isso vem de fora também. O que eu consigo antever, e é um dado que me parece importante, é que vai haver um maior movimento de busca por seguros. Lembrando, o que aconteceu em maio deste ano no Rio Grande do Sul, aconteceu muito parecido em setembro do ano passado, na mesma região. Desculpa eu não ter o dado exatamente aqui, mas a informação que eu tive foi de que no começo de 2024 houve um aumento muito expressivo, se eu não me engano, na casa dos 20%, de arrecadação de prêmio comparado ao início do ano de 2023. O que já seria uma resposta das catástrofes de setembro. Ou seja, uma maior busca por seguros. Eu aprendi com a dor, né? A economia mostra isso. Eu não tenho certeza se era 20, se era 15, mas era um aumento significativo e diretamente atrelado. Inclusive levou que maior número de bens e interesses estivessem segurados em março em relação já que houve novas apólices emitidas, em princípio. Como é que isso vai se desenhar? Eu acho que a tendência é as pessoas começarem a buscar, né? Pelo que eu tenho ouvido, porque isso está na grande mídia, sobre essas nuances das apólices, que cobre mais, cobre menos, cobre, não cobre, exclui e assim por diante. Buscar apólices de maior qualificação. Quero acreditar, pelo menos numa ideia teórica, econômica, o comportamento, né? Economia comportamental, é buscar algo que me proteja melhor. Tu falaste agora da relação carro-carro, né? Se eu me acidentar com um carro mais básico, ou com 9 airbags, eu vou aprender que eu vou estar mais protegido e assim vou buscar, quando der, claro. Tem a questão dos custos que tudo isso envolve e para os seguros também. Eu não sei do comportamento. Agora, assim, em termos de litigiosidade, que tu perguntou também, outro preconceito. As seguradoras não gostam de contencioso. As seguradoras não gostam de serem processadas. Tanto que é muito comum as políticas de acordo de composição em questões que já foram judicializadas. A seguradora, às vezes, opta por pagar, ainda que entenda como não devido, mas faz uma análise ali de custo, perda, etc., custo-benefício, e termina fazendo a opção pelo pagamento. Então existe este movimento. Mas agora, em termos de aumento de litigiosidade, me parece que sim. No Rio Grande do Sul houve um movimento intenso de judicialização e também novas categorias de judicialização. Maria Fernanda, agora eu vou falar uma coisa que vou falar, vou ter que explicar.
Existe um conceito novo hoje que é o de litígio climático. Litígios, disputas judiciais decorrentes de problemas climáticos. Esse é um movimento mundial. Nos Estados Unidos tem, na Europa tem, na Alemanha tem, no Brasil já tem, onde e volta, a gente falava antes sobre ativismo, né? Uhum. O judiciário não chama o conflito para dentro de casa. Às vezes chama. Não quero entrar. Até onde eu sei é um caso único. Mas enfim, não quero entrar nessa polêmica. Mas via de regra, as pessoas levam a crise ao Poder Judiciário para que o Judiciário resolva. Esse movimento chamado litígio ou litigância climática é justamente esse movimento de buscar no Judiciário, com várias nuances. Às vezes é para forçar o Estado, poder público, a cumprir um acordo internacional, que a gente falava antes. Mas o Brasil é signatário, mas está aqui engavetado, tem que cumprir o acordo X, o acordo Y, o tratado e assim por diante. É uma forma de litígio climático. Mas, veja bem, é para forçar o poder público a sair da omissão. Não é só, às vezes é de reparação de danos também. Segunda-feira eu li, desculpa também não ter o dado completo, mas a notícia de que a AGU, a Advocacia Geral da União, claro, as notícias vêm meio de momento e oportunismo, né? A gente está numa crise climática, da seca, aí o poder público tem, tô fazendo. Bom, bonito. Tô mostrando. É o super-herói que a gente falava antes. É terrível, na verdade, isso, mas tem que apresentar. A Advocacia Geral da União, que é um ente vinculado à União, ao governo federal, entrou com a primeira ação reparatória de danos climáticos. Aí por alguma questão de desmatamento na Amazônia, contra grileiro, fazendeiro, sei lá, esse pessoal que ocupa de forma irregular, com queimadas, correntão, trator, aquela coisa toda. É um litígio tipicamente climático, né? Cujo objeto é a reparação de danos pela perda da biodiversidade, pela afetação do clima e pelos impactos que a gente diz transgeracionais. Não somos só nós. As próximas gerações sofrerão por crises climáticas de agora. Um incêndio no Pantanal, ele não afeta só o ar de Florianópolis no mês de setembro. Ele tem um efeito de longuíssimo prazo. Pode ser que os nossos netos, etc., próximas gerações tenham algum impacto. Porque é aquela questão do nexo causal. Às vezes ele não é muito claro. Aqui tem como eu te falei no começo, que tem uma questão muito mais teórica por trás, mas é um pouco da ideia de teoria de sistemas, de pensamento complexo, né? A biologia trabalha muito com isso. Quer dizer, o planeta ele é um corpo só, assim como o nosso corpo. E ele reage e ele interage. Estou divagando? Não estou. Mas tudo conhecimento acadêmico importante. Mas eu acho que tudo isso dialoga com tudo que a gente está falando. Quando se fala em litígio climático, eu acho que vai haver um aumento de litígio, inclusive com outras vertentes, é justamente baseado nesse pensamento, ou nessas premissas, de que o problema não afeta só A e B, indivíduos, ele afeta gerações. Então eu acredito num aumento de litigiosidade, sim. Agora, especificamente para discutir uma apólice de seguro, eu estou fazendo um estudo sobre isso, que eu vou até aproveitar o momento para divulgar. Não sei se eu posso divulgar tanto. Mas agora, no mês de outubro, nós vamos realizar em São Paulo uma mesa redonda sobre exatamente este assunto. Sobre mudanças climáticas e seguros, lá na Fundação Getúlio Vargas, lá na FGV. E a minha exposição que eu estou preparando é justamente sobre como o judiciário interpreta contratos de seguro diante de eventos catastróficos e eventos climáticos. Um indicativo, assim, seria no sentido de que nos seguros massificados, uma propensão a fazer uma interpretação favorável ao consumidor, se houver lacunas no clausulado.
Nos seguros empresariais, grandes riscos, etc., em que há uma maior paridade de negociação, aí sim uma interpretação mais literal e restritiva do contrato de seguro. Então, isso também é margem. Agora, como é que isso vai se dar daqui a 2 anos e de casos oriundos do Rio Grande do Sul, eu não sei. Ainda não tem como saber. Agora, pensa assim, quem vai julgar os casos é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que também esteve alagado. Fica ali na Borges com a Aureliano. Para quem é de Porto Alegre, ou seja, a ligagem é fácil. Quer dizer, o drama esteve muito presente. Todas as áreas sentiram. O risco climático, eu gosto dessa expressão, ele é democrático, ele pega todo mundo. É claro que os mais vulneráveis serão mais afetados, sim, mas ele tem uma propensão de pegar geral. A gente está chegando ao finalzinho do nosso episódio e eu queria te perguntar assim, para um futuro próximo, como que você enxerga as seguradoras enfrentando esse desafio perante as mudanças climáticas, como que o direito ambiental também vai se comportar mediante tudo isso? Eu acho que o mercado segurador ele vai buscar novas soluções, novas maneiras de subscrever riscos e vai ampliar sua base de dados e de análise. Volto a dizer, quebra de séries históricas. Então tem que buscar outros mecanismos de predição de riscos. Eu acho que vai por aí, um diálogo maior com a academia. Essa matéria do CQS, né? CQCS, se eu não me engano, ela é oriunda do encontro que teve lá no IRB, no Rio, aonde o mercado já discutia sobre, foi semana passada ou retrasada. E um dos caminhos é esse, buscar soluções na iniciativa privada, mas também um maior diálogo com a academia. Eu falei para o professor Carlos Nobre, estava lá, nesse encontro. Quer dizer, o encontro do mercado segurador, que convidou um acadêmico importante, que a gente tinha falado antes. Então, acho que buscar novas tecnologias de precificação, eu acredito que uma solução importante seja ampliar a massa segurada, para poder continuar tendo capacidade para tudo isso, pulverizando mais, buscar mecanismos de não concentração, mas isso é muito desafiador. E tem um outro tema, só que extremamente polêmico, embora eu seja favorável, que eu acho que no Brasil, eu sou a favor de um seguro obrigatório para desastre climático, tá? Eu já escrevi muito sobre isso, então não posso renegar o que escrevi. Até porque eu continuo acreditando. Esse dia eu estava conversando com uma amigona lá do Rio, que foi superintendente jurídica da CNSEG durante muito tempo, e ela está dizendo, Pirima, tu está defendendo um DPVAT climático. Eu falei, Tipo isso. Tipo isso. Ela falou, eu não dei o nome dela, né? Não deu. Não me comprometi. Mas ela falou, não, mas isso aqui é um problemão. Daí, problema não veio o caso. Mas imagina a quantidade do fundo, o valor do fundo. A gente está falando do Brasil inteiro. Cada casa, cada conta de luz contribui com R$3. Claro, tem todo um problema sobre a obrigatoriedade. Será sobre que as o pessoas pessoal entenderem lá a importância em Recife, que não tem problema nenhum, ou em Campinas, vai querer contribuir para o problema dos gaúchos? Acho que não. Não sei, mas o DPVAT é isso. E as pessoas pagavam. E fazia bem quando pagavam. Tem suas mazelas? Tem. Mas entrega. 13.500 é pouco? Sim, é pouco. Mas já é uma ajuda. Já é alguma coisa, né? Os seguros obrigatórios são seguros sociais. A Europa é cheia disso. E é justamente porque da ideia da escassez, do sofrimento. Então o Estado cria mecanismos para mitigar esse sofrimento. Eu sou favorável. Como isso vai se desenhar, se é na conta de luz, se é no IPTU, se o pagamento é por PIX, se é um seguro paramétrico ou outra modalidade de seguro, aí eu já não sei. Até porque eu acho que tem muita discussão. Mas eu acho que existe um projeto de lei no Congresso Nacional, eu não vou falar quem é a deputada que propôs, porque ela é candidata a prefeito de São Paulo,
Mas é muito interessante a proposta dela e a CNSEG está apoiando o desenvolvimento. É um seguro? Não. Talvez seja um fundão administrado por seguradoras. Não vai ter cálculo atuarial, não vai ter nada atrás disso. Mas é uma solução que talvez possa fazer frente. O que não dá é as pessoas ficarem sem resposta. As pessoas perderem tudo e o poder público prometer e não vai, aí depende de toda a burocracia do poder público, ou então auxílio dos outros. Vale? Tudo vale. Mas eu acho que a gente pode avançar para algo mais que todo mundo contribua. Porque todo mundo é favorecido e todo mundo, de alguma forma, é responsável. Voltando ao começo da nossa conversa. Fato. Nós todos contribuímos com esse quadro, com esse estado de coisas, digamos assim, em algum nível. Então, são alguns movimentos que eu acredito. Os seguros paramétricos, que é uma modalidade eu costumo dizer, resumindo assim, é um seguro de dano sem dano, ou melhor, é um seguro de dano em que a apuração do dano na regulação do sinistro se faz de outras maneiras, que é pela adoção de índices dentro da pólice. Se inventar 10% mais do que o índice, indeniza. 20% mais, indeniza. 20% menos. Se chover, faixas. São faixas. Isso por seguro agrícola, principalmente. O seguro rural apresenta-se como algo bem importante. Mas, na verdade, é uma maneira de agilizar os seguros. Não necessariamente de democratizar os seguros. Então, é uma outra discussão. É pensar fora da caixa. Então, respondendo a pergunta, o mercado segurador vai ter que pensar fora da caixa. Mas vai fazer, porque sempre fez. Sempre fez. Vai achar uma Até porque esse forma. Problema da questão climática não apareceu no radar do mercado segurador agora. Todas as grandes redes seguradoras já fazem estudos e colocam o risco climático como uma das principais ameaças há muito tempo. Tem relatórios 10 anos atrás, 15 anos atrás. Isso já estava no radar. Então é assim que as coisas vão se dar. Doutor Perian, chegamos ao final do nosso episódio. Eu queria mais uma vez te agradecer a tua participação, a tua contribuição. Eu acredito, assim como você, que a parte de orientar, de informar, ajuda a construir, inclusive, um meio ambiente melhor. Então, vai ter que ser nessa pegada de vamos falar mais sobre o assunto de uma maneira simples, fácil, para que a gente consiga ter um resultado lá na frente positivo. Não, perfeito. E só fazendo um gancho, assim, esse é o episódio 93. Com o episódio 90, uma conclusão de que me parece muito claro. O direito, de forma ampla, tende a ser cada vez mais enfático e severo em termos de responsabilização. Para isso, apólice de seguro de RC ambiental. Tu vê como as coisas vão se casando. Sim. Obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído. Teria mais coisas para falar, mas eu acho que pro perfil do público ficou dentro da casa. Ele tem mais coisas para falar e você sabe que eu tô te aguardando para um próximo podcast pra gente conversar. Até pra gente não se estender muito. Também. Mas aí no próximo a gente vai sim receber o Dr. Peri aqui pra gente conversar. Pessoas, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem com Deus. Grande beijo e até a próxima. Tchau.